Há instantes, no ato de gravar, em que a experiência ultrapassa o campo do fazer e se converte em estado de consciência. A matéria resiste, o gesto insiste, o corpo suporta. E dessa fricção surge uma atenção absoluta, quase ascética. À medida que o traço se inscreve na madeira, o tempo parece suspender-se. O mundo exterior se afasta e a mente adentra um território silencioso, entre a dor e a lucidez, entre o esforço e a revelação. Nesse limiar, a gravura deixa de ser apenas procedimento técnico, torna-se rito, passagem, modo de existir no instante da criação. Sejam todos bem-vindos ao Clube de Gravadores. Hoje, temos a alegria de apresentar uma conversa com o artista plástico Márcio Panuzio, cuja trajetória atravessa décadas de criação e encontra, na gravura e em suas linguagens afins, um campo intenso de experiência e pensamento. Márcio, é um prazer conhecê-lo pessoalmente e agradeço por ter aceitado participar dessa conversa aqui no Clube de Gravadores. E, ao olhar para o início da sua trajetória, quem foram as pessoas ou referências que mais o incentivaram a seguir esse caminho? Olha, desde pequeno eu tinha facilidade para desenhar, né? Então, o estímulo partiu principalmente do meu pai. Meu pai me presenteava com livros de arte, fascículos de pintura, e eu tive esse estímulo, mas não era um estímulo propriamente para ser artista, né? Como eu tinha facilidade para desenhar, acho que a minha família achava que eu devia ser não artista, mas sim arquiteto. Como arquiteto eu teria melhores condições de sobreviver financeiramente, o pensamento corrente deles, né? Mas não houve assim um estímulo para que eu me tornasse artista, né? Mas sim para que eu me tornasse um arquiteto. Isso não, eu cheguei a entrar em arquitetura, que nem eu falei para você, mas só fui até o 3º ano. Depois eu vi que não era a minha seara mesmo, não era o que eu queria fazer, e aí eu acabei virando artista. Filha. Acabei virando gravador. Gravador, né? Gravador. Eu virei um artista gravador, porque a minha linguagem primeira foi o desenho, sim, mas logo depois do desenho eu passei para gravura em linóleo, depois para chilo, e eu investi a maior parte da minha vida nisso. Há um episódio em que você recebe de presente seus primeiros materiais de gravura. Você poderia nos contar como foi esse momento? Essa história é interessante, porque eu cursava a FAO, né? E a minha namorada, depois esposa, até hoje, ela cursava a FAO, ela tinha aula com o Jardim. E na época existia em São Paulo uma loja especializada em gravura, do Pau, que vendia um kit de linóleo gravura, linóleografia, né? E ela me presenteou com esse kit, que era uma coisa elementar, né? Era uma caixinha, uma caixa de tamanho de sapato, e lá dentro tinha uma plaquinha que não era de linóleo, mas uma placa de microduro, né? O PVC, né? Placa de piso. E umas goivinhas da Tombô, um rolinho de borracha para imprimir, tinha papel também, devia ter um pouquinho de tinta tipográfica, e aí eu comecei a gravar ali sem nem saber como fazer. Fui geralmente ali na unha, né, ou na goiva, e foi uma paixão imediata. A partir daí eu
comecei a gravar compulsivamente, né? Fazia uma, duas gravuras por dia até. Eu comprava o microduro, né? Seria pretensamente parecido com o linóleo, lá no Largo de Pinheiros. Comprava também até os instrumentos de gravação, eu comprava na Topal, que era fantástico, né? A lógica era fantástica. E eu gravava sem desenho prévio, eu atacava a placa sem pensar nada, e a coisa ia nascendo ali. E essa maneira de trabalhar, de criar, ela magnetizou, né? Eu fiquei apaixonado por esse jeito de criar, né? Coisa de você ter que fazer força para ir passando, o desenho surgindo ali. Esse é um desenho que é invertido, né? Aquilo lá foi muito legal. Primeiro, a forma de gravar, né? A energia que você tinha que expender gravando. E depois, o que me apaixonou foi a própria coisa de como a gravura é, né? Que você imprime várias cópias. É uma forma de arte absolutamente democrática, né? Porque ela é múltipla e ela não tem tanto valor, né? Uma pintura que você pode ficar especulando, você põe ali na parede, você sabe que talvez aquilo valorize, te dê dinheiro no futuro. Uma gravura não, né? A gravura até pode eventualmente valorizar, mas não é esse o espírito dela, né? O espírito dela é ela se difundir. Se fazer uma tiragem de 100, 200 exemplares, daí espalhar em lugares. Isso daí também me apaixonou demais, né? Eu nunca gostei dessa coisa de fazer arte de uma maneira restrita, né? Que você fica na dependência de ter um cara ali que vai comprar o seu trabalho, um cara endinheirado. Daí esse cara endinheirado vai botar o seu trabalho para decorar o quarto ou até o banheiro dele. Uma coisa pernóstica. Eu acho que a arte devia estar no mundo e para todo mundo. E a gravura, ela tem essa possibilidade, né? Tem, pena que aqui entre nós no Brasil isso não acontece. E meu sonho mesmo era poder fazer uma gravura, fazer uma tiragem de 200 exemplares, vender tudo bem baratinho, R$50 cada cópia. Mas não vende. Então me deparei com esse fato depois, mas isso não me desanimou a continuar gravando. Aí, como eu falei com você, eu continuo gravando até hoje. Eu acho que quando você é gravador e se apaixona pela gravura, por fazer gravura, não consegue mais deixar de pensar como gravador, ver o mundo como gravador e continuar gravando. Até hoje eu gravo menos, eu vou considerado de todo, mas eu continuo vendo o mundo pela ótica de um gravador. Eu acho que vai ser assim até o final. Durante o curso primário, você participou e venceu um concurso de desenho. Como foi essa experiência? Foi gostosa, né? Quer dizer, você é moleque ali, você tá no meio de um monte de moleque. E você se diferenciar do resto da molecada por algo que o resto da molecada não consegue fazer, é motivo de orgulho, evidente. Que depois quando eu ganhei o concurso, tinha primário, né? Foi bacana. Fiquei orgulhoso, meu pai ficou super orgulhoso, minha mãe também, né? E me animou também a continuar desenhando, a pintar. E sempre fiz isso durante... Acho que comecei quando eu era infância mesmo, né? Quando eu era bem pequeno. Toda criança começa desenhando, né? Só que chega numa certa idade, larga o desenho, né? Já não gosta de desenhar. Eu gostava de desenhar quando era criança. E a primeira pessoa que comprou o trabalho meu foi minha avó. É uma coisa muito doida, né? Minha avó era uma senhora muito sisuda. E eu lembro disso. Eu não tenho muita memória das coisas do passado, mas disso eu lembro. Eu desenhava e daí ela me dava um dinheirinho para o meu desenho. Uma forma dela me agradar, né? E eu continuei desenhando, né? Desenhei durante todo o primário, ginásio,
continuei desenhando também no colegial. Mas eu levava isso como uma coisa paralela, né? Eu nunca pensei, não, eu vou ser um artista, vou ser um artista plástico, vou pintar, vou fazer. Não era. Eu achava que isso não ia dar certo. Acabei comprando a ideia dos meus pais também de ser um arquiteto. Depois eu vi que isso era uma furada. Mesmo tendo aptidão artística, você optou por cursar arquitetura em vez de artes visuais. O que motivou essa decisão? Olha, ser artista no Brasil, mesmo hoje, né, tendo retaguarda do governo, é difícil alguém sobreviver como artista, né? Difícil. Artista plástico, né? Conseguir pagar as suas contas sendo artista, né? Pintando e vendendo trabalho. Então, ser arquiteto, né, projetar casa e tal, era uma maneira de conseguir sobreviver com mais segurança. Por isso que a minha família influenciou a fazer arquitetura e também acabei comprando essa ideia, né? Meu pai morreu antes de eu entrar na faculdade. Eu tinha muito respeito por ele e eu achei que eu tinha que seguir aquilo que ele achava que estava destinado para mim, que era ser um arquiteto. Então eu, esfalfei para entrar na FAO, né, que era a melhor faculdade, achava a melhor faculdade de arquitetura do Brasil. Gastei uns 2 anos fazendo cursinho para entrar lá, daí consegui entrar lá, mas foi uma experiência bem legal a FAO, até por um certo tempo, né? Mas depois eu vi que não dava certo, eu não queria ser arquiteto. Quando eu estava lá, eu comecei a gravar, comecei a desenhar, e aí eu comecei a participar dos salões, e eu achei, não, o que eu quero ser mesmo é artista, né? Mas é evidente, né? Eu ganho dinheiro fazendo outra coisa, né? Quer dizer, eu acabo trabalhando com móveis e tal, minha renda vem daí. Não é pela arte que eu ganho dinheiro, eventualmente até posso. Ganhei muito prêmio em salão, ganhei a Bolsa Vida, às vezes eu ganhei alguns PROACs também, mas isso daí nunca me sustentaria, né? Deu algum capital para investir no meu trabalho. Talvez até para construir minha casa ajudou, né? Mas eu não conseguiria viver como artista. Eu faço arte porque eu tenho uma necessidade interna, né? Porque eu encontrei na arte uma maneira de metabolizar a vida, né? Metabolizar sentimentos muito fortes. Então, eu sigo sendo artista por isso. Que é vital até pro meu metabolismo. Se eu não faço isso, eu passo mal. Tenho que fazer. Mas ganhar dinheiro com isso é uma furada. Eu não aconselho ninguém a ser artista para ganhar dinheiro. Você estudou também na Escola Pan-Americana. Podia nos contar como que foi essa experiência? Pois é, a Pan-Americana também foi uma coisa que eu segui. Foi até um estímulo paterno, materno, né? Fazer a Pan-Americana. Porque na época ali, da década de 70, né? Pan-Americana é o top, Pan-Americana é a escola da hora e tal. Então os meus pais me estimularam a estudar na Pan-Americana. Aí eu estudei durante 2 anos. Eu saí de Sorocaba, ia para lá, era uma epopeia, né? Com um adolescente, sair de uma cidade pequena, Sorocaba, e ir até São Paulo, né? Era uma aventura. Ir 2 vezes por semana lá na Pan-Americana. E eu fiz a Pan-Americana durante 2 anos. Mas eu, sinceramente, eu não acho que me acrescentou muita coisa fazer a Pan-Americana, né? Que era uma coisa... acho que a visão da Pan-Americana é mais direcionada para mercado publicitário, né? Não é tanto para formar artista, né? Seria mais para formar publicitário. Então eu nem cheguei a completar o meu estudo na Pan-Americana, eu acabei saindo de lá antes. No vestibular da USP, você conheceu o artista Francisco Maringelli. Gostaria que você contasse um pouco pra gente como que foi esse contato.
Conheci o Maringeli no cursinho universitário. A gente estudava no universitário, ali na Praça 14 Bis. O Maringeli estava na minha classe, né? E aí, não sei como começou, mas a gente começou a papear. E a gente fortaleceu a nossa amizade quando a gente entrou na FAO junto, né? A gente entrou junto na FAO. Pouca gente do universitário entrou, né? Mas eu e o Maringeli estávamos juntos. E a gente fortaleceu, a gente começou a desenhar, né? Começou a fazer gravura. E a gente continua amigo até hoje, né? Embora cada um numa cidade. Naquela época, você e mais 2 pessoas em Maringeli formaram um quarteto. Poderia nos contar um pouco sobre esse grupo e como foi essa experiência? Olha, eu lembro, era eu, Maringeli, o Celso Shinzato, Cláudio Arazaki, né? A gente formou realmente esse quarteto, a gente saía junto para desenhar ao vivo, né? Desenhar ali na USP. A gente se encontrava em casa também, né? Dentro da casa do Cláudio, às vezes na minha casa, né? Um apartamento e tal. E foi muito legal esse tempo, né? Porque a gente se alimentava, né? Cada um olhando o trabalho do outro, trocando ideias. A gente frequentava muito a biblioteca da FAO, que era fantástica, a biblioteca da FAO era muito boa. E a gente tinha uma linguagem parecida, né? Nós éramos expressionistas, né? Nosso voto de fé era arte expressionista, sem dúvida. Nós éramos figurativos e expressionistas. E a gente desenhava demais, né? Também pintava, mas depois o nosso foco mesmo passou a ser a gravura. Eu gravando muito, né? O Maringeli também muito, né? O Cláudio também, só que o Cláudio depois ele largou mão e virou mesmo um arquiteto, especializou em trabalhar com iluminação. O Celso, ele voltou para a cidade dele e a gente não teve mais notícia dele, infelizmente, né? Como você descreveria sua técnica de gravura e o que a torna única? Olha, eu comecei gravando não linóleo, né? Era o Paviflex, mas praticamente é o linolografia. Ia gravar em borracha. Depois eu passei a gravar em madeira de fio. Eu usava madeira nobre, né? Eu comprava mogno, quando podia comprar mogno, né? Trabalhei muito tempo gravando em placas grandes de mogno, né? Pranchas de mogno. Mas depois eu comecei a gravar em guatambu de topo. Comecei a gravar em buril. Foi até uma sugestão que me deu o Jardim, né? Durante uma época eu fiz como aluno ouvinte as aulas do Jardim na ECA, né? Frequentava FAO, tinha a ECA ali perto, aí eu entrei como aluno ouvinte. E o Jardim, quando eu tive a oportunidade de mostrar trabalho para ele me deu um conselho: olha, seu tipo de traço aí ficaria bom na gravura de topo e tal. E aí eu entrei para gravura de topo e realmente eu acabei me especializando como gravador de topo. E até quando eu entrei no circuito dos salões internacionais que existiam profusão, né, no século passado, final do século passado, final não, né, década de 80, 90, eu entrei sempre mandando estilo de topo. E até hoje ainda trabalho com estilo de topo, né? Não trabalho tanto com fio, trabalho mais com topo. Falando das tuas exposições, qual que você considera que foi mais significativa? Bom, todas foram, né? Eu acho que as mais importantes foram as 2 que eu fiz na Caixa, né? No Rio de Janeiro e em São Paulo. E essas foram só de gravura, foram exposições grandes, né? Muito boas. A última, eu também fiz um monte de exposição pelo PROAC, né? Itinerância, percorrendo cidades do interior de São Paulo, que foram bacanas, né? Mas não tiveram o tamanho, né, das exposições que eu fiz no Rio.
as galerias eram maiores, né? A infraestrutura era muito melhor, mas as exposições também foram importantes, né? No lugar que elas aconteceram, né? Na época. E a última exposição que eu fiz foi em 2023, grande, né? Porque eu continuo expondo, mas exposições pequenas. Que foi no Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba e comemorou 40 anos de carreira. Foi uma exposição patrocinada pelo PROAC. O curador foi o Enoque Sacramento, né? Que, puta, é uma pessoa muito bacana, né? Um ótimo curador. E foi uma exposição que durou bastante tempo, né? Durou quase 3 meses. Teve uma visitação muito grande. Teve oficina de gravura, né? E até hoje tem um site dela lá que chama 4décadas.com. Então dá para entrar lá e ainda dá para ver o que foi exposto. Tem fala minha, tem fala do Enoque. É bem legal. A filosofia oriental tem alguma relação com o teu trabalho? Olha, eu acho que tem. Porque uma época da minha vida, quando eu era adolescente, eu fiquei vidrado em filosofia oriental. Eu lia tudo que Lobsang Rampa, né? Eu era fascinado. Tentei fazer viagem astral várias vezes, né? Nunca deu certo, né? Eu acreditava que isso podia acontecer, né? Mas então teve sim teve influência da filosofia oriental aí, né? Não sei se até que ponto consigo balizar isso aí. No texto de abertura do catálogo de sua recente exposição 4 décadas, você afirma que, ao se concentrar no processo de criação, o esforço é tão intenso que o leva a um estado mental alterado. Como você descreveria essa experiência? Isso é interessante. Que quando você grava, você tem que se concentrar tanto, né? A exigência de concentração é tamanha que você cai num estado de suspensão do pensamento, né? Isso é fantástico, né? É muito mais forte que meditar, né? Porque você começa a ficar tão concentrado ali que você não pode errar. Eu gravo assim agora, né? Eu faço desenho muito. Depois, quando eu tenho o desenho pronto, né, eu já sei o que vou passar no taquinho de Guatambu, daí eu desenho a nanquim. Tá pronto, a gravura tá pronta ali já. Daí eu vou gravando com o buril. E tem que ter uma concentração muito grande, né? Para você não sair comendo buril e cortar tudo que não deve ser cortado. Então essa concentração é tamanha e chega uma hora que você não pensa. Essa coisa de você não pensar é mágica, porque parece que você está no mundo e está acima do mundo. É divino isso, é divino. Acho que o gravador, né, o gravador que grava ali, despastando, né, fazendo incisão, ele consegue chegar nesse estado, né? E um dos motivos para eu gravar, e gravar muito como eu gravei, né? Década de 80, 90, mesmo virada do milênio, foi por causa desse estado de você pausar o mundo, pausar o pensamento, de você estar quase que num estado de nirvana, né? Por causa da concentração que você consegue alcançar, né? A concentração que você vive, né? Ali gravando, né? Você realmente você não ouve mais o que está acontecendo à sua volta. O pensamento ele para de ficar tumultuando a mente, né? Você só fica concentrado ali no movimento da sua mão, no esforço que você tem que fazer para o buril correr, né? No desenho que está ali, sabe, surgindo, né? No branco que está aparecendo. Aquilo é mágico, fantástico. Há algum sonho ou projeto que você ainda deseja realizar em sua carreira? Tem, é claro, né? Eu quero continuar gravando, eu quero continuar expondo, mas é como eu comentei com você, infelizmente os lugares para expor estão se escasseando cada vez mais, né? Oficinas de gravura que existiam em quantidade em todos os lugares, não existem mais, né? As
pessoas não têm mais como aprender gravura presencialmente, né? Não tem. Talvez é para aprender pelo YouTube, pelo livro e tal. Antigamente havia muita oficina de gravura, né? Todas as cidades tinham. Tem. Parece que até o Oswald de Andrade fechou, foi. Está funcionando ainda, Tá só funcionando, mudou mas de vai direção. fechar. Mudou de direção. Mas tem um monte de oficina de gravura que, poxa, está sendo sucateada, não tem mais, né? Sabe? Eu acho que é uma ditadura de você achar que essas coisas são anacrônicas, e não são. Esse tipo de técnica não morre, ela tem que ser preservada, tem que estimular que ela continue, né? Então a minha perspectiva de futuro é ruim, eu não sei, eu quero continuar gravando, mas talvez eu só mostre o trabalho para mim, né? Para quem está mais próximo. Eu continuo, eu gasto um tempo enorme fazendo projeto, um tempo gigantesco, eu faço projeto para tudo quanto é lugar. Não tem sido fácil ter projeto aprovado. Foi mais fácil no passado, né? Eu ganhei prêmio pra cacete. Posso reclamar disso, né? Ganhei muito dinheiro, né? Com prêmio aquisição, prêmio de estímulo, ganhei bolsa. Mas hoje, apesar de haver muito certame, tá mais difícil. Tá mais difícil, bem mais difícil. Se fosse deixar uma mensagem para os novos artistas que estão começando na gravura, ou que estão pensando em produzir, o que você diria para eles? Pois é complicado, né? É complicado porque quem começa não fica muito estimulado a continuar. Porque não é como foi quando eu comecei. Eu entrava num monte de salão, eu ganhei muito prêmio. Isso me estimulou a continuar, né? Eu ganhei vários PROAC seguidos. Isso era muito gostoso, né? Não é só questão de ganhar o prêmio, o reconhecimento é bom, é ótimo reconhecimento. E o prêmio financeiro também é importante, né? Para você conseguir fazer a coisa com qualidade, né? Conseguir montar a exposição bem montada, transportar o trabalho. E agora tá difícil, tá bem difícil. Então você tem de continuar mais por teimosia. Se você esperar essas coisas, você vai dar murro em ponto de faca. Sem expectativa, né? Tem que fazer mesmo literalmente por amor à arte. Porque senão, não. Se for para ganhar dinheiro, ganhar reconhecimento, é tiro no pé, furado. Diante de tantas mudanças e incertezas, quem você acredita que irá se sobressair ao final desse processo? Essa situação é inóspita, mas ainda é meio surreal, né? Porque no final das contas, eu acho que quem vai sobrar mesmo vai ser quem tem valor, né? Só os teimosos, né, que vão continuar. Então esses teimosos vão ser os que têm valor. Quem entra de paraquedas aí não prospera, não vai para frente. Então os que vão ficar gravando, que vão continuar, vão ser os artistas de verdade mesmo. Esses que deveriam ser reverenciados, talvez não sejam, talvez morram completamente desconhecidos, mas não importa, né? No fundo eles sabem que eles fizeram alguma coisa, né? Se não teve reconhecimento, não é culpa deles.